Vamos falar agora sobre os algoritmos de substituição de páginas. Esse conteúdo também é uma continuação da técnica de paginação. E para que servem esses algoritmos? Eles são responsáveis para realizar trocas das informações que estão salvas nas páginas e nas molduras. Então, os algoritmos vão fazer com que as informações sejam transferidas da memória RAM para a memória virtual ou da memória virtual para a memória RAM. Quando vai se consultar uma informação e essa informação não se encontra na memória RAM, isso se chama page fault ou falta de página. E aí, quando ocorre a page fault, obriga com que a informação que não está na memória RAM no caso, vai estar na memória virtual, ela vai ser transferida da memória virtual para a memória RAM. Então, quanto menos page fault houver um algoritmo, melhor vai ser esse algoritmo, porque ele vai evitar transferências entre memória virtual e memória física, que é a memória RAM. E isso acaba comprometendo no desempenho desse algoritmo. Então, quando ocorre o page fault, o que pode acontecer? O SO, né, o gerenciador de memória, deve inserir essa página, no caso se tiver espaço disponível, que está na memória virtual, jogar para a memória RAM, ou então escolher que informação da moldura você deve remover para que a página que está na memória virtual possa ser transferida para a memória RAM. E ele sempre vai utilizar uma informação, se for excluir uma informação na memória RAM, vai sempre excluir a informação que não é muito frequente a sua utilização, ou que ela está há mais tempo sendo ociosa. E os algoritmos mais comuns existentes no gerenciamento de memória para a substituição de páginas, nós temos o FIFO, temos o algoritmo ótimo, o algoritmo não usado recentemente, o NRU, o algoritmo segunda chance, o algoritmo de relógio e o menos recentemente utilizado, que é o LRU. O algoritmo FIFO, ele ocorre page fault. Quando ocorre page fault no FIFO, a página do início sempre vai ser removida, vai ser a primeira página que foi inserida. Então, a primeira página a ser inserida vai ser a removida quando ocorre um page fault. Então, que é a primeira página mais antiga. Então, a página mais antiga que foi inserida anteriormente na memória RAM, ela vai ser removida para dar lugar a disponibilizar o espaço para que a nova página possa ser inserida na memória RAM. Então, sempre a nova página é inserida no final de uma fila, né? Porque o FIFO é o primeiro a entrar, vai ser o primeiro a sair. Ela é um algoritmo simples, mas ele pode ser ineficiente, pois uma página que está em uso constante, ela pode ser transferida várias vezes. Isso acaba prejudicando porque vai aumentar a quantidade de page faults e assim a quantidade de transferências entre memória virtual e memória física. Ele é um algoritmo que é antigo, está em desuso. E aqui nós temos um vídeo explicativo que explica o funcionamento desse algoritmo na prática. E aqui nós temos exemplos que você pode executar essa execução do algoritmo FIFO. Só que eu não vou mostrar para vocês vão ver o vídeo faz basicamente a mesma coisa aqui. Vocês vendo o vídeo como faz, aí vocês tentam reproduzir. Mas não é o objetivo dessa aula demonstrar o funcionamento desse algoritmo FIFO. Aqui também um outro exemplo, que ele está mostrando todo o funcionamento do algoritmo FIFO e como é feita essa transferência entre memória virtual e memória real das páginas, as informações que estão entre páginas e as molduras. E posteriormente eu quero que vocês pesquisem conceitualmente esses outros algoritmos, que é o algoritmo ótimo, o algoritmo NRU, segunda chance, o clock e o LRU. Pesquisem conceitualmente qual a função dele e qual é a lógica desses algoritmos. Vamos falar agora sobre as técnicas de segmentação, que é a terceira técnica de gerenciamento de memória. A segmentação é um esquema de gerenciamento de memória onde o espaço de endereçamento é um conjunto de segmentos de tamanhos variados, cada um com seu próprio espaço de endereçamento. Então, a principal diferença entre a paginação e a segmentação é a forma de alocação da memória, que
Na paginação, a alocação é feita de forma fixa, porque é dividida a memória RAM em várias partições fixas, que são as molduras de páginas ou páginas físicas. E, a alocação a alocação vai depender, e já a alocação na segmentação vai depender da lógica do programa. O programador que fez o software, ele que vai dizer como é que vai ser feita essa alocação quando você utiliza segmentação. Já na paginação, não. Ele vai utilizar a lógica de funcionamento da memória RAM, que é dividida em partições, são os frames ou molduras de página. Na segmentação, o mapeamento ele é feito através de uma tabela também, de mapeamento, que é chamada de tabela de mapeamento de segmentos. Parecido com a paginação, que ela usa a tabela ETP. Os endereços são compostos pelo número do segmento e um deslocamento dentro do segmento, parecido com o da paginação, que os endereços são compostos pelo número da página mais o seu deslocamento. Cada entrada na tabela mantém o endereço físico do segmento, tamanho do segmento, se ele está ou não na memória e sua proteção. São as informações que você vai encontrar dentro dessa tabela de mapeamento de segmentos. Normalmente vai ser o endereço físico do segmento, o tamanho, o deslocamento dele, que é o tamanho do segmento, se ele está ou não na memória e a proteção que é utilizada nessas informações. No caso da segmentação, quem vai fazer toda a lógica do processo, como o processo vai gerenciar essas informações e a alocação também, vai ser o programador que desenvolveu o programa. E ele vai fazer o gerenciamento manual, que ele vai codificar esse gerenciamento de memória. Então, a responsabilidade do gerenciamento de memória na segmentação também é dividida com o programador, o cara que desenvolveu os processos, e não só com o sistema operacional. E aqui nós temos um exemplo de segmentação. Aqui nós temos um processo, aqui é um único processo, onde ele é dividido em vários segmentos. Ele é dividido em um segmento aqui, tabela de símbolos, um outro segmento de textos, só com informações de texto, outro só com constantes, outro só com árvores e outro só com pilhas de chamadas. Então ele divide o processo, o programa que está em execução, em vários segmentos. Cada segmento armazena um tipo de informação em comum. Ele divide por categoria as informações desse processo. E aí cada segmento desse ele vai ter o seu próprio endereçamento de 0 a X endereços. Então você pode ver aqui que eles têm os seus próprios endereços. E aí ele vai dividir e categorizar. E isso quem vai definir vai ser o programador, que ele pode categorizar por rotina, módulos, código, dados, pilhas, etc., como nesse exemplo. No caso da segmentação, somente os segmentos referenciados que vão ser transferidos para a memória principal, somente os segmentos que estão sendo utilizados naquele momento que vai ser executado. O restante do programa vai ficar esperando a vez de ser executado, caso for necessário. E esse tipo de técnica ele vai causar fragmentação externa. Vai causar fragmentação externa e ele vai permitir que cada segmento diminua ou cresça dinamicamente. O tamanho deles, o tamanho mínimo e máximo de cada segmento é dinâmico, não é fixo. Então ele pode se ajustar de acordo com a quantidade de informação que ele for ter. Se ela aumentar, o tamanho vai ser maior, o endereçamento vai ser dinâmico automático. Se ela diminuir, ele vai ajustar para que fique menor. E aqui nós temos um exemplo. Aqui é exemplo de uma tabela de segmentos de um processo. E aqui nós temos os segmentos desse processo espalhados pela memória RAM. Aqui é a memória RAM e aqui os segmentos são separados, espalhados nessa memória RAM, que todos fazem parte do mesmo processo. Então, aqui nós temos segmento 0, segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4. O segmento 0, ele começa a partir do endereço 1400 da memória RAM e ele tem um limite máximo de 1000
Então ele vai de 1.400 a 2.400. É o limite desse segmento. O segmento 1, ele começa a partir do endereço 6.300, que fica logo aqui embaixo. E ele tem um limite, um deslocamento de 400. Um limite máximo de 400, que vai até 6.700. Então o segmento 1 é esse intervalo aqui. O segmento 2, ele começa no endereço 4.300 na memória RAM. E ele vai até 4.700, com seu limite de 400, seu deslocamento. E o segmento 3, ele começa a partir do endereço 3.200 e pode ir até 4.300, com seu limite de 1.100. Então é o intervalo do segmento 3 aqui. E o segmento 4, ele começa de 4.700 e vai até 5.700. Então a tabela ela vai identificar onde fica cada um dos segmentos. Exemplo 2 aqui são dois processos, e aqui você vai ter dois processos de um mesmo programa. Vamos supor que aqui são editores de textos. Você abriu o mesmo editor duas vezes e está abrindo dois arquivos diferentes. Então eles podem compartilhar segmentos em comum, se eles tiverem segmentos em comum, e o que não é em comum, eles criam um novo segmento. Um exemplo seria a interface gráfica. A interface gráfica do editor de texto é a mesma, tanto para um processo como para outro processo. Vai ser a mesma interface gráfica, não vai mudar. O que vai mudar vai ser o conteúdo desse arquivo que está sendo editado no editor de texto. Então aqui, se você observar, os dois processos têm um editor e os dados, editor e os dados. Então o editor vai ser esse segmento maior aqui, que vai ser de 43.062 até 68.348, que a base é essa e o limite é 20.286, que ele aponta tanto para o processo 1 como para o processo 2 o mesmo segmento, que é esse primeiro segmento, e o segundo segmento, que é de dados, já é diferente. O do dado do processo 1 vai ser esse, e o dado do processo 2 vai ser esse outro. Então, na questão de segmentação, você pode compartilhar alguns segmentos que são incomuns, diferentemente da paginação, que não tem como fazer isso. Aí, vantagens da técnica é ele consegue compartilhar a memória de forma mais simples do que a paginação. Ele consegue facilita a proteção dos dados. Se você quiser proteger alguns dados que você não quer que fiquem expostos. Ele elimina a fragmentação interna, porque ele ele usa um endereçamento dinâmico. Ele vai usar o tanto que ele precisar, ele vai alocar e vai ficar o tamanho máximo do tanto que precisar. E desvantagem, a substituição dos segmentos ela é mais complexa que na paginação. A substituição de segmentos em relação à substituição usando aqueles algoritmos da paginação. E ele tem a fragmentação externa como um problema, que pode ter fragmentação externa, como vocês observam aqui. Aí, para você resolver essa questão da fragmentação externa, você teria que, depois que acontecer bastante fragmentação externa, você poderia executar um outro algoritmo para que ele reorganizasse esses segmentos para que eles fiquem um próximo sequencialmente, de forma contígua. E aí ele disponibiliza o restante do espaço livre no final da memória RAM. E aqui um resumo que diferencia paginação de segmentação. O tamanho dos blocos de memória da paginação são iguais, são tamanhos fixos. Na segmentação são variados, tem segmentos de vários tamanhos. Vai depender do tanto de informação que vai precisar. A proteção na paginação é mais difícil do que na segmentação. O compartilhamento de memória é mais simples na segmentação e mais difícil na paginação. A estrutura de dados dinâmicas é mais fácil você precisa de estrutura de dados dinâmicas utilizar na segmentação do que na paginação. A fragmentação interna pode acontecer na paginação e na segmentação é eliminada. Fragmentação externa não vai existir na paginação e na segmentação pode existir. E a programação modular, dividir um programa em módulos, não vai precisar na paginação, e na segmentação é indispensável a programação modular. Na paginação ele não necessita obrigatoriamente de modularizar um programa. E para você alterar um programa, na segmentação é mais fácil de você alterar, porque quem fez foi o programador, basta reescrever o código, e na paginação é mais trabalhosa porque é o SO que está fazendo esse gerenciamento.